Olá, povo abençoado por Deus. Eu desejo do fundo da minha alma que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre você, esteja sobre a sua casa. Eu desejo que aquilo que está fora do lugar, que o Senhor Jesus coloque, que o Senhor conserte aquilo que está quebrado, que o Senhor restitui a sua vida, a sua saúde, em nome de Jesus Cristo. É o desejo do fundo da minha alma e do meu coração para ti. Desde já eu quero te agradecer por você estar aqui neste canal. Eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e também deixa nos comentários também, que eu ficarei muito feliz. Hoje eu quero falar sobre, não exatamente a recompensa ou o preço, eu acho que seria mais ideal falar sobre a recompensa. O que eu ganho em obedecer a Deus? O que eu ganho em fazer a obra de Deus? Em que eu ganho em ser um cristão? Primeiramente, a vida eterna, que isso aí já quebra tudo. Mas tá bom, além da vida eterna, eu posso ter alguma coisa a mais? O que eu ganho sendo crente? Veja, eu vou deixar de beber, não vou poder mais, sabe, estar com os amiguinhos ali, comendo aquele churrasquinho com aquela cervejinha. Que graça tem ser crente? Cafona? Qual é a graça de ser cristão? Não pode fazer nada. Chato, negócio chato. Será que é chato mesmo? Ou porque a gente está preso com os nossos olhos vedados, cegos de entendimento e não compreendendo a grandeza do reino da glória, não compreendendo quem de fato é Deus. Veja, o apóstolo Paulo, ele era um judeu e ele era fariseu, zeloso pela lei, e ele matava os cristãos porque não achava certo, achava uma blasfêmia aquilo que eles estavam fazendo com o nome de Deus e com a lei de Moisés. Mas houve algo extraordinário. Simplesmente o Senhor Jesus se manifesta para ele. Aí a coisa muda. Aí ele se transforma da água para o vinho. E aí ele vem a compreender e a entender quem de fato é Jesus e o que é o reino de Deus. Porque os olhos do entendimento dele foram tirados. E aí ele começou a compreender. E é isso que acontece. Quando nós não entendemos, nós achamos muito cafona, muito chato e sem graça. E servir a Deus, ou ir para uma igreja, ou ser crente, ou ser cristão, acha muito chato isso. Nossa, não tem graça alguma isso. Mas quando nós temos a revelação de quem de fato é Deus, a coisa muda totalmente, totalmente. Passamos a entender o que é a vida eterna, passamos a entender o que é o reino da glória, passamos a compreender e nós tentamos passar isso para as outras pessoas, mas fica um pouco difícil. Se Deus não se manifestar, se o Espírito Santo não convencer ela da mesma forma que convenceu a gente, ela vai continuar sem entender nada. Tá bom, aí eu conheci a Deus, abri os olhos do meu entendimento, achei muito legal, show de bola. Tá, e agora? Agora tem que obedecer. Tá, e o que eu ganho em obedecer a Deus? Qual é a vantagem em obedecer a Deus? Muitas. Você não tem ideia. Vivemos uma vida medíocre enquanto não conhecemos a Deus, enquanto não obedecemos os seus mandamentos. Vivemos uma vida mediana. Vivemos uma vida cega, sem destino. Mas quando nós passamos a obedecer a voz de Deus, a bênção de Deus começa a nos perseguir. E mesmo que a gente tente correr dela, ela não somente nos persegue, como ela nos alcança. E a bênção de Deus é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Em vão é a gente levantar cedo, trabalhar e se matar, se o Senhor não estiver na frente. Porque entra com a mão
e sai com a outra. Porque nós estamos vivendo num mundo onde existe o bem e existe o mal também. Existe Deus e existe Satanás, o diabo também. E ambos querem a nossa alma. Veja, ambos querem a nossa alma. Jesus, ele morreu. Satanás, ele não morreu. Jesus, ele tem bênção maravilhosa de vida eterna, de paz e de luz. Satanás não. De tristeza, de derrota, de desilusão eterna. Então é muito melhor estar com Deus, estar com Cristo. Nossa, meu irmão, mas agora eu estou com Cristo e a luta não para de vir. É tanta tribulação, é tanta perseguição. Por que isso? Quando eu estava no mundo, não tinha tanta luta, não tinha tanta perseguição. Por que agora, quando eu vim para Jesus, as coisas começaram a ficar difíceis, começaram a ficar complicadas? Acalma o seu coração. Acalma. Eu vou te falar uma coisa que você pode não gostar. Veja bem, nem tudo que nós ganhamos quando nós não estamos com Deus é vindo de Deus. Algumas coisas o próprio diabo nos dá para que a gente não vá até Deus. O interesse dele sempre foi esse, nos dar riqueza, poder, para que a gente não vá até Deus. Isso é muito importante, nós entendemos isso. Então, muitas vezes nós estamos num trabalho e quando vamos para Cristo, acabamos perdendo. Algumas pessoas perdem o emprego. Meu Deus, como assim? Porque não foi Deus que lhe deu, viu? Não foi Deus que lhe deu. Preste muita atenção. Se você tem algo que quando você estava no mundo e quando você partiu para Deus, foi para a luz, para o reino do Filho do seu amor, passamos a ser cristão, então você começa a perder emprego, começa a perder algumas amizades, algumas coisas, não eram da parte de Deus, porque aquilo que Deus te dá, o diabo não tem poder para tirar. Ele pode até tentar, mas ele não tem poder para tirar, a menos que você o entregue para ele. Aí é diferente. Mas aquilo que Deus te dá em suas mãos, não tem como ele arrancar das suas mãos, porque maior é ele. Quem ele pensa que é para tomar algo que Deus te deu? Ele não é maior do que Deus. Então, às vezes, as pessoas elas perdem o emprego, perdem as amizades falsas que levam só para o buraco, achava que era de fato amigos, mas se fossem amigos de verdade, se você estava numa vida miserável e passou a ter uma vida de paz, de alegria, aquela pessoa não era para ficar feliz? E por que ela vai ficar triste? E por que ela não vai mais querer ser seu amigo? Porque de fato ela não era seu amigo. Porque o amigo quer ver o bem do seu amigo. Não é mesmo? Pensa bem. Então, quando nós partimos para o reino da glória e da luz, como eu disse, e algumas coisas acontecem, fique ciente que aquelas coisas que se perderam não eram de Deus, tá bom? Não eram de Deus. E Deus, ele vai te dar de verdade, aí você vai entender e compreender, vai saber que aquilo que vem de Deus é que de fato nos traz paz. Aquilo que vem de Deus nos traz alegria e nos torna próspero. Isso é muito importante nós entendermos isso. Agora, outra coisa, quando nós estamos com Cristo, nós precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, mas eu não tenho nada. Como é que eu vou obedecer se eu não tenho nada para obedecer a Deus? Veja, é através da nossa obediência a Deus que vem a nossa prosperidade, que vem a nossa bênção. Se nós ouvirmos e nós quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Mas o povo, nós perecemos porque nos falta conhecimento. Nos falta conhecimento. E a gente perece muito, pena muito, sofre muito, porque nós não temos conhecimento. E muitas pessoas também não querem se predispor a buscar este conhecimento em Deus, de Deus. Então isso é muito importante. Eu estava lembrando do profeta Elias. Elias, quando falou, não vai chover segundo a minha palavra,
Deus, ele providenciou algo para o profeta. Então, ele foi providenciando até o momento que viria chuva. Deus não deixou aquele profeta morrer. Não só ele, mas aqueles outros 7.000 também que estavam escondidos, ele também não deixou morrer, porque estava debaixo da obediência de Deus. Quando nós não estamos debaixo da obediência de Deus, corremos muitos riscos, muitos perigos. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o meu conselho para você é o seguinte: não se desespere. Não fique desesperado. Quando nós estamos desesperados, nós acabamos fazendo coisas que não devíamos fazer. Acabamos falando coisas que não devíamos ter falado. Então, não se desespere. Quando vier aquela agitação, aquela agonia, para. Respira. Fala: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Acalma, deixa acalmar. Quando acalmar os níveis de oxigênio, quando acalmar a tempestade, o seu coração ficar calmo, você vai ver as coisas mais claras. Você vai entender melhor. Então não se desespere de jeito nenhum. Você que está começando agora a caminhada com Cristo, as coisas parecem difíceis, angustiantes, parecem. Isso é com todo mundo, parece um pouco difícil mesmo, porque a gente não entende muita coisa de Deus, a gente começa a ser esmagado, criticado por todos os lados, julgado por todos os lados. Calma, calma, calma. Faz parte do processo de limpeza. Deus, ele quer transformar você à estatura de Cristo, ele quer moldar o seu caráter. Então, confia nele, tranquiliza a tua alma, fica tranquilo e tenha certeza que o teu galardão é muito maior. Paulo disse que as tribulações momentâneas que passamos aqui não são de forma alguma comparadas com a glória que nos será revelada. E se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. Então não espere em Deus somente nesta vida. Ele vai te abençoar aqui? Vai. Mas não espere somente nesta vida, não. Fique muito mais feliz que o seu nome está lá, escrito no livro da vida. E que quando ele vier, ou se nós dormirmos antes, temos o lugar garantido. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. Isso é muito importante. Então, em nome de Jesus, você que está no princípio da fé, você que está pensando em parar devido ao julgamento, crítica, não pare. Não pare, não desista. Esta tempestade, ela tem um tempo, ela vai passar. Ela vai passar, ela não vai ficar essa nuvem negra que parece que é negra em cima de você, parece que não vai passar nunca. Ela tem um tempo para ela passar. Ela passa. Ela vai embora. Ela vai. Esse momento é o momento que você vai aprender a depender de Deus, a obedecer. Você vai obedecer mais a Deus. Pode ter certeza. Você vai obedecer muito mais a Deus. É necessário passarmos por essa coisa para que a gente aprenda a conhecer Deus, a entender Ele, saber quem de fato Ele é. Porque se está tudo bem conosco, no sentido em todos os sentidos, nós não vamos buscar a Deus. Nós não vamos dizer assim: eu não preciso de Deus, eu estou tranquilo, eu tenho tudo, tenho um carro, casa, apartamento, tenho dinheiro, tenho comida, tenho família, tenho tudo, não preciso de Deus. Mas quando o Senhor Jesus, quando nós vamos para Jesus, e aí aquelas coisas vão saindo de nós, a gente começa a ficar meio desesperado, porque a gente estava acostumado com aquilo. A gente fica: e agora eu vou ficar sem? Não, você não vai ficar sem. Deus, ele vai te ensinar, tintim por tintim, como andar, como viver, como depender dele. Isso é muito importante. E você vai ver o que ele pode te dar. Eu não posso dizer: não, ele vai te dar isso. Eu não posso dizer isso. Porque cada pessoa é cada pessoa.
cada situação é uma situação. Deus trata de uma forma e de outra Deus trata de outra forma. Cada um tem um propósito. Deus tem um propósito com cada um. Mas você precisa buscar justamente isso. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Isso é muito importante. Que Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Que aquilo que está bagunçado, que o Senhor Jesus ilumine os olhos do teu entendimento para que você saiba como agir. É o desejo da minha alma e do meu coração. Que Deus te abençoe. Continue neste canal. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like. Escreva aqui também embaixo nos comentários algo que, de repente, uma luta que você está passando e você passei por isso e Deus me abençoou, Deus me deu vitória. Isso servirá de outras pessoas também que irão assistir este vídeo mais para frente e vai ver ali o seu relato, vai ver ali o seu testemunho e vai dizer, graças a Deus, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Fique com Deus.